Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para mais um podcast sobre o nosso projeto Crescer Genética. E hoje vamos falar sobre as alternativas de genética. Os nossos convidados são Alexandre Negri, ele é engenheiro agrônomo pela UFV e é gerente da política leiteira aqui da nossa cooperativa. Muito obrigado. Olá, Daniel, eu que agradeço. Vamos aí mais um bate-papo para trazer bastante informação para os nossos produtores aí. Esclarecer mais um pouco sobre o nosso projeto. Esse é um dos melhores projetos aí da região, na parte de genética, viu? É, isso aí. Estamos novamente com o Wallace Leite. Ele é médico veterinário pela PUC Minas, Betim, tem MBA em gerenciamento de projetos e atuou como médico veterinário na ABS. Olá, Daniel. Muito obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo bate-papo, para a gente poder estar esclarecendo mais um pouco aí do projeto para os produtores. É isso. Nós vamos falar hoje sobre as alternativas de genética e vamos começar com uma pergunta que vai explicar um pouco para a gente sobre alguns desses tipos, que é: qual a diferença entre a genética comprada e a genética própria? Então, o genética comprada, né, que é a aquisição de genética, é a genética que a gente oferta, nós ABS, a gente oferta a genética de parceiros ABS, que são os fornecedores de genética. Então a gente traz um pacote pronto para o cooperado, né, que vem a genética da doadora mais o sêmen do touro, e a gente vai e entrega a prenhez para o produtor. O genética própria, a modalidade de genética própria é quando o produtor ele tem a doadora, a genética já, né? Ele tem essa genética na fazenda e ele faz os acasalamentos da forma que ele achar coerente, entendeu? Para ele estar produzindo esses animais. E dentro dessa modalidade do genética própria, algum produtor parceiro na região, ele pode estar oferecendo genética para os cooperados, né? Então ele tem essa opção também de estar adquirindo essa genética dessa forma. Wallace, o interessante é que esse projeto da cooperativa ele é muito diferente da grande maioria dos projetos que a gente vê no mercado, porque ele é um projeto que garante, o produtor paga a prenhez positiva. Então, quando garante a prenhez, que aí ele vai ter o pagamento. Ele não compra o embrião, mas quando ele vai solicitar esse projeto, ele tem essa opção de escolher essa genética comprada, né, desses produtores que são de outra região, que não são daqui da região aqui de Valadares, né? Pode ser do Vale da Zona da Mata, do Vale do Aço, pode ser para a região de Belo Horizonte, sul de Minas, né? Então, é uma genética que vem de fora, que a gente fala comprada justamente porque ela está vindo de outras regiões para a nossa. E essa genética própria, a gente colocou esse termo porque os cooperados da cooperativa, que estão no projeto desde o início, tiveram uma evolução no rebanho deles e eles oferecem essa genética para os cooperados aqui da região. Por isso que a gente fala que é genética própria e genética comprada, né? É um termo, o Wallace, né, explicou na parte técnica e eu estou colocando na parte comercial aqui do negócio, né? Mas também não é de qualquer animal que nós vamos ter esses doadores, né? Tem algum critério para... Nessa genética comprada, ela tem umas garantias que a ABS dá para a gente, né, Wallace? Sim, dentro do pacote quando o produtor está adquirindo genética, ou genética comprada, aí na aquisição de genética, a gente tem um padrão que é estabelecido em contrato com a cooperativa, né? Então a gente garante esses pontos de corte que a gente estabelece para estar sendo fornecida a genética. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, na cooperativa hoje, na aquisição de genética, na compra de genética, hoje a maior parte é meio sangue. Então, tudo vaca G acasalada com touro holandês. Então, as vacas G que vão ser mãe desses embriões devem ser todas acima de 4.000 quilos de leite, né? Essas vacas têm que ser aferidas pela ABCZ, elas têm que ter o documento que elas produziram esse volume, e esse documento quem fornece é a ABCZ. E pode ser também novilhas, que nunca pariram, mas que as mães obrigatoriamente têm que ter essa lactação oficial registrada lá. Então, hoje em dia a gente tem
toda uma estrutura montada, né, para atender os projetos que a ABS trabalha, para estar garantindo isso para o produtor que está comprando. Então hoje, se a gente tem um fornecedor e por um acaso ele vai lá na fazenda dele, aspira uma vaca e ela não tem essa lactação, se ele não enviar essa documentação para provar para a gente que esse animal tem essa lactação e esse documento tem que ser o documento oficial, esse produto, esse embrião, ele pode ser até produzido, mas ele não é transferido para o cooperado. Esse embrião ele fica bloqueado no nosso estoque, nos nossos bancos, até que o produtor forneça a documentação necessária para que esse animal possa ser, esse embrião possa ser transferido. Então, caso contrário, ele é devolvido para o produtor. Cada vaca dessa que entra no processo, aí no projeto, para ser doadora, o DNA dela então está registrado. Ela tem um número, tem código, tudo, mas o número, o CPF dela mesmo é o DNA dela. Isso, né? Aí dentro desse arquivo, a gente monta um arquivo, a gente tem a lactação do animal, né, que tem que ser estabelecido, tem que obedecer o critério que está em contrato que a gente fornece. Ele também tem que fornecer a cópia do DNA do animal, né, isso fica arquivado, e o RGD definitivo desse animal. Por quê? O RGD ele não pode ser RGN, que é o registro de nascimento, tem que ser o definitivo, porque se posteriormente ele for registrar essa bezerra, o fruto desse embrião, a associação exige o RGD. O RGN ela não aceita. No caso, por exemplo, quem vai registrar meio sangue é na associação do Girolando. E a associação do Girolando ela não aceita RGN mais, tem que ser RGD, tem que ser o definitivo. Então toda essa documentação ela é de extrema importância para a gente garantir o que é estabelecido em contrato que a gente está entregando para os produtores. Olha, mas aí um produtor vai numa exposição, vai num torneio leiteiro, ou ele vê um leilão e vê uma vaca campeã, ou uma novilha campeã lá, e ele vai e fala assim, não, eu quero o embrião meio sangue desse animal. A ABS fornece desse jeito? Não. Então, dentro do projeto, é um ponto de corte que a gente fala, né? É acima de 4.000 quilos de leite. Então pode entrar um animal de 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí depende... Não tem como escolher o animal que vai doar. Não tem. Agora, quando o produtor ele fala, eu quero fazer uma genética, que esse exemplo que você citou, geralmente são exemplos de animais já de uma categoria mais elite, principalmente do zebu, no caso do Gi, a gente falando, são animais mais elitizados, são animais que são multiplicados para fazer PO, né? Então, assim, eles têm um valor agregado muito maior. Então, quando o produtor ele fala, eu quero fazer um plantel com esses animais com essa produção mais elevada, ou às vezes em algumas situações que tem até genômico, GPTA, que está classificado entre os, vamos pensar assim, os mais tops, estão no topo, ele geralmente nesse caso ele tem que fazer um pacote exclusivo para isso. E às vezes ele vai ter que negociar diretamente com esse produtor, porque o valor comercial desses animais, eles são completamente diferentes. E o valor do embrião acompanha o às valor vezes, comercial do animal. Eu já presenciei situações que às vezes eles nem comercializam o embrião, às vezes já preferem comercializar, já entregar uma bezerra. Por causa do valor agregado, né? Sim. Então a gente está falando aí, às vezes, de animais que têm valores aí, vamos dar só um exemplo, às vezes é animais que já começam com valores acima de 15 mil reais, né? Então assim, a gente falando, tô só dando um exemplo, tá? Mas tem valores até acima disso, tá? Então assim, esses animais mais elitizados, geralmente ele é negociado diretamente com aquele produtor dono daquele animal, né? Às vezes o cara fala, eu quero só produto da vaca A, B e C, que são os animais mais top da fazenda. Isso tem um valor diferente no mercado. E quando ele também tem como escolher a fazenda que vai ser, por exemplo, nós já tivemos aqui no passado aí, recentemente, né? O pessoal da Santa Luzia, né? A Fazenda Santa Luzia, a fazenda lá de Passos, né? A Basa aqui na região da Zona da Mata. Ele também não tem como não. Isso aí vocês têm uma equipe que prepara todos esses embriões, você passa para eles, olha, preciso de tantos embriões de meio sangue. E aí eles providenciam esses embriões e mandam para você. Isso. O cooperado, a gente não abre essa opção dele escolher a fazenda, o touro, a doadora, porque isso impossibilita a gente fazer as entregas do projeto.
ele pode fazer escolhas do grau de sangue do girolando que ele quer produzir. Então a opção que ele tem é o grau de sangue. É o grau de sangue. Ele pode escolher se é meio sangue, se é 3/4 ou se é 5/8, que é o que a gente fornece para a cooperativa no atual contrato. Então, é a escolha que ele pode fazer. Porque se você falar, vamos deixar escolher doador, deixar escolher touro, a fazenda que ele vai trabalhar, isso impossibilita do projeto acontecer. Não tem como o projeto acontecer dessa forma por causa da complexidade de produção e para você estar entregando isso para cada produtor. Então o projeto ele é para os cooperados, ele não é para um cooperado, né? Eu acho que isso aí é para deixar bem claro, porque ele é para atender todo mundo. E quando você começa a colocar muitos requisitos, uma pessoa coloca muito requisito do que ele está querendo fazer dentro dos objetivos para a fazenda dele, aí ele tem que estabelecer um projeto para ele, que aí vai ser traçado um perfil para ele atender especificamente. O projeto Crescer Genética, ele é para os cooperados, então ele tem um objetivo e tem seus critérios para atender os cooperados, não um único perfil. Então, quando você fala lá que vai ter uma rodada, você vai precisar de 80 embriões de meio sangue, aí eles providenciam e mandam um estudo para você. Essa equipe toda que está em outra região, visitando essas fazendas, orientando, trabalhando essas fazendas, manda esse material para você fazer a gente cria a demanda local, né? Que no caso a demanda da cooperativa, que aí a gente coloca. Vamos dar um exemplo. Olha, eu preciso para essa demanda 400 embriões meio sangue, dividido em 4, 5 dias de TE. Daí eu coloco essa demanda por dia, envio para a nossa equipe. Aí a nossa equipe ela vai ver quais dos fornecedores nossos de genética vai ter animal disponível para aquela semana para fazer a aspiração. E aí eles vão agendar e vão estar indo em cada fazenda, vão coletar os animais, fazer as aspirações, obedecendo o requisito de quantos embriões a gente vai precisar produzir por dia. E aí entra todo aquele processo a partir da aspiração. Quando eles terminam a aspiração na fazenda, eles já mandam a ficha de coleta de oócito, a ficha da OPO que a gente fala, ela já cai num grupo. Esse grupo, o pessoal do laboratório já começa a montar para fazer a FIV em si no dia seguinte, e quem trabalha com a parte de organizar a documentação dos animais já começa a ver se já tem no banco da ABS as documentações daquelas doadoras. Se não tem disponível no banco, ela já começa a cobrar o fornecedor. Fulano, olha, a vaca 1, 2 e 3 está sem o documento de lactação. Enquanto esse documento não chega, esse animal permanece bloqueado na planilha e aí essa produção não é transferida para os cooperados, caso ele não envie até o dia da transferência, até um dia antes da transferência. A gente precisa receber, porque o invase ele é sempre na madrugada antes da gente sair. É um trabalho bem criterioso. Sim, né? É muito criterioso. Técnico, e tem que estar todo muito bem alinhado para não acontecer furos, né? Erros, sabe? Então, tipo assim, até o embrião chegar na fazenda do produtor, tem muita coisa por trás dele aí para a gente poder estar entregando um produto de qualidade. A gente só vê a bezerra bonitinha quando nasce, né? Não sabe todo o trabalho que está vendo aí. Né? O produtor, as pessoas que estão dentro do projeto, eles veem esse processo de sincronizar a receptora e a transferência e os diagnósticos. Mas tem muita coisa acontecendo por trás, muita gente envolvida. Isso é no genética comprada, né? Isso. Então, a gente falou da vaca G, mas para fazer, não é muito comum, mas tem dentro do projeto, para fazer os animais 3/4, a gente precisa de doadoras meio sangue. E as doadoras meio sangue têm um ponto de corte para lactação acima de 6.000 quilos. A lactação é um pouco mais elevada no fornecimento do 3/4. Tá? Porque os animais meio sangue já têm uma média de produção um pouco maior, né? Todas registradas na Todas registradas na Associação da Girolando, tem que ter a lactação oficial da mesma forma. DNA, tudo certinho. Para fazer a liberação do produto, tem que estar com a documentação toda ok. A documentação é a mesma do GIR-PO. Isso. Então, a parte de DNA, RGD sim e lactação. Só que quem fornece a lactação no caso da Girolando é a própria Girolando, não a BCZ. Okay. Tá bom? Então eu acho que dentro do genética
aquisição genética, no compra genética, e eu acredito que a gente esteja, acho que deu para esclarecer todas as dúvidas. E o invase, que é colocar os embriões na paletinha e mandar para os produtores, ele é feito completamente aleatório. A gente só entrega a demanda para o laboratorista, né? Então, vai ser enviado para o José, pro José 10 embriões meio sangue, o Sebastião 5 e o fulano de tal mais 6. E ele vai invasar aleatoriamente, ele não conhece o produtor, é só a gente que conhece, ele já vai pegar, a demanda é meio sangue, ele vai lá nos acasalamento de vaca G, com touro holandês e vai fazer o invase então, e vai estar enviando. Então, dessas 10 aí pode ir embriões de 2, 3 fazendas diferentes? Não, geralmente, para ir de fazendas diferentes é um pouco mais, mas não é corriqueiro, pode acontecer, geralmente pode ir tudo de uma fazenda só. Pensando pela logística, né, é mais fácil, mesmo que seja aleatório, mas Porque vai na quando mesma. a gente envia a demanda, se já está indo naquele fornecedor aspirar, a gente tenta usar todo o fornecimento daquele dia que está acontecendo naquela terra do mesmo fornecedor. Então pode ser que, por exemplo, o primeiro dia de transferência de embriões, que realmente é na terça-feira, então todos os produtores da terça, se tiver produção suficiente, pode ser que todo mundo receba da mesma fazenda. Aí pode ser que os produtores que estão na quarta sejam uma outra fazenda. Mas se a pessoa do primeiro dia tiver doador o suficiente, pode ser que a produção seja dele também. Então ela vai mudar de acordo com as produções, de acordo com as demandas, tá? E às vezes pode ser que o produtor também, pode acontecer, o produtor que a demanda é pouco embrião, pode ser da mesma doadora. Pode ser que não vá mais de uma doadora para aquele produtor. Produtor de 5 embriões, 4 embriões, às vezes é a mesma doadora que vai estar fornecendo, vai ser a mesma doadora, o mesmo touro, não vai variar. E é bom a gente enfatizar que nesse projeto da cooperativa, essa genética comprada, ela dá a garantia da fêmea, da prenhez de fêmea. Né? Vocês fazem o diagnóstico, né, da sexagem e as prenhezes de macho não são cobradas. Já na genética própria, isso aí já acontece. Essa cobrança é por prenhez, independente se de macho ou fêmea. Sim. Né, isso. E aí, igual o Alexandre acabou de comentar, o faturamento nessa modalidade do projeto é a prenhez de fêmea, né? Feita a sexagem aos 60 dias. Lembrando que toda a produção da aquisição de genética, do venda de genética, ela é feita com sêmen sexado, mas a gente tem um percentual que produz macho, né? Então a gente reconfirma isso na sexagem aos 60 dias, no segundo diagnóstico que a gente faz para o produtor e emite esse relatório. Então os animais que dão um diagnóstico de fêmea entram para faturamento. Os diagnosticados de macho, eles não são contabilizados no faturamento, eles são contabilizados para índice de concepção, de taxa de concepção, eles são contabilizados. Eles só não são contabilizados para faturamento. Certo. Tá bom? Legal. Mas agora vamos para o lado da genética própria. A genética própria eu acho muito bacana porque ela é uma oferta da região, é uma valorização da genética que existe na região, que é muito importante isso. A nossa região tem características próprias de clima, solo, manejo, uma região que já tem tradição no gado gir de muitos anos, né? Nós tivemos aqui sempre grandes criadores de gado gir, que não deixam nada a desejar aos grandes criadores no Brasil. Então, essa valorização através da genética própria é muito boa e que dá condição, dá acesso aos produtores da região de ter gado, fêmeas meio sangue, de rebanhos adaptados à região, né, que isso é importante, e valoriza os produtores da região também, né? Nós temos vários cooperados que participam lá da BCZ, né, da associação, são criadores também de girolando, né? Então isso para a gente é muito importante, a gente vê com muita satisfação o crescimento que nesses últimos 2 anos dessa oferta e de muitos produtores optando pela essa genética própria, né, Wallace? Sim, isso é a evolução genética da região, né, se a gente pegar. Eu acho que quando a gente vê esses 7 anos de projeto que a gente tem e a gente começa a fazer uma retrospectiva disso desde 2014, a gente tinha um perfil de produtor e hoje você vê a evolução genética da região. Se você, quem pôde participar
A gente não teve exposição nos últimos 2 anos, mas quem pôde participar das exposições desde 2014 até a última, a gente vê a evolução do rebanho que chega no torneio leiteiro da cooperativa, o tanto que isso cresceu e evoluiu geneticamente esses animais. E essa evolução genética é o que permite hoje a gente ter a quantidade de animal melhorado que a gente tem na região, né? Então você tem vários produtores hoje na região que têm animais aí de excelente qualidade, né? Tem muito animal bom na região hoje, que inclusive produz para abastecer as próprias fazendas, né? E fornece para os cooperados aí da cooperativa também, né? Se formam parceria entre eles e fornecem genética. Então, assim, a gente tem muita genética boa na região. Então, os produtores que fazem nessa modalidade estão bem abastecidos também, né? Eles vão fazer animal de qualidade também, com certeza. E como é que funciona? O produtor oferece a vaca, a GI, aí tem a aspiração. Como é que funciona isso aí? Veja bem, hoje, dentro dessa modalidade aí do genética própria, o genética própria, igual a gente comentou no início, né, para produzir animais do próprio produtor ou para fornecer para um cooperado parceiro. Quando ele vai fazer para ele mesmo, ele simplesmente tem que ter a vaca para produzir o que ele deseja, né, e fazer os acasalamentos pertinentes com o touro que ele desejar. Vocês vão lá, faz a aspiração dos ovos, faz a aspiração, leva para o laboratório, faz a fertilização in vitro com o sêmen que o produtor adquiriu da forma que ele achar necessário para fazer aquele acasalamento. Ele escolhe o touro. Isso, independente da comprada, não. A escolha do touro é toda feita. Isso, é toda feita. A gente, quando a pessoa está comprando genética nossa na ABS, a gente entrega um pacote pronto. Tá? Então, quando é na genética própria, a gente entende que isso é uma questão mais característica pessoal. É aquilo que o produtor está fazendo para o perfil dele. Então, isso aí são escolhas dele. Né? Então, ele vai acasalar a vaca A com o touro B para produzir o animal X que ele deseja dentro do objetivo dele. Isso é produção própria, para atender seus próprios objetivos ali do que você deseja. E quando o produtor um produtor que é aqui da região também, mas ele não tem a doadora e ele quer adquirir desse produtor que tem as doadoras, que tem a genética já para fazer o fornecimento, ele vai ligar para esse produtor, ir na fazenda, marcar. Eles negociam entre eles. Nós, a cooperativa e da ABS, não entramos. A gente não interfere. Certo. Geralmente, quando o produtor ele liga para fazer o agendamento, ou ele pede a demanda aqui na cooperativa para trabalhar uma rodada, e ele pergunta para a gente fala para ele quais são os produtores que fornecem. A gente fala por telefone. Quem que pode fornecer para mim? Pode ser o XYZ, dentro dos produtores que fazem genética própria, porque a gente já vai estar aspirando essas fazendas durante o trabalho. Então, a gente facilita esse intercâmbio aí. Só que a gente não interfere, nem nós, a ABS, nem a cooperativa, na negociação do valor dessa genética. A gente não interfere. Então, a gente só faz o link para eles se comunicarem, né? Então, ele vai ligar para esse produtor que tem a genética, definir o valor, a forma de pagamento dessa genética, os dois estabelecem junto. Para a cooperativa, ele paga o valor da prenhez própria e mais o valor de genética diretamente para o produtor onde ele está adquirindo a genética. Então, assim, igual a gente estava falando, nessa questão, a negociação é diretamente com o produtor que fornece a genética, né? Então, para ele fazer essa produção, ele vai ter que adquirir uma dose de sêmen do touro que ele desejar. De preferência, se ele puder comunicar com a gente antes para informar quais os touros que ele está que está optando para comprar, para adquirir, para fazer a FIV, a gente consegue fornecer para ele o histórico desse touro para a produção de FIV. Porque às vezes tem alguns touros que a taxa de conversão em embrião é mais baixa. Então, por exemplo, se ele está lá, então em opção entre 3 touros, e ele passa para a gente pede lá no laboratório o histórico de produção de FIV desses touros. Então aí a gente consegue falar para ele, olha, compra do touro A, B e C, compra do B, que ele está com a conversão um pouco melhor, já que os 3 atendem o objetivo que ele quer, né? Compra do B, que ele tem uma taxa de conversão um pouco melhor. Se ele quiser procurar a gente ajuda nesse quesito também. Obrigatoriamente tem que ser sêmen de
Pode ser o convencional ou pode ser sexado? É obrigatório ser sexado? Não é obrigatório. Não. Por quê? No genética própria, ele é faturado todas as prenheses. Entendeu? Então vai do objetivo do produtor. Então se ele, por exemplo, a gente já dentro do genética própria, teve produtor que acasalou com sêmen convencional porque tinha um objetivo de fazer alguns tourinhos, né? Então ele vai produzir um pouco mais de macho, né? Então aí a pessoa tem essa... Fazer tourinho 3/4? Isso, para fazer tourinho 3/4, fazer tourinho 5/8, né? Quem tem doador 1/4. Então já aconteceu isso, então é um objetivo diferente. Agora, geralmente, a maioria dos produtores acasalam com sêmen sexado porque é para produção de meio sangue e é para produzir fêmeas de reposição para a fazenda, né, para o plantel de leite. Então, geralmente, é direcionado mais o sexado. E aí, eu volto naquilo, né? A genética própria é para atender o objetivo específico daquela fazenda. Então, por exemplo, se ele quer fazer, eu vou fazer convencional porque eu quero fazer um tourinho. Não. Existe dentro, por exemplo, para fazer acasalamento de GI, os produtores que fazem PO, às vezes tem touro GI que não tem sêmen sexado e ele quer muito fazer prenhez daquele touro, então ele vai ter que usar o sêmen convencional. Perdão, o que é PO? É puro de origem, né? A raça pura. Okay. A raça pura. Ô Wallace, é muito legal isso, cara, porque esse ano nós vamos fechar aí acima, em torno de 2.000 prenhezes, né, confirmadas de fêmea. E isso aí, ano que vem, essas prenhezes serão 2.000 bezerras, novilhas, né, que vão entrar no rebanho que fornece leite para a cooperativa, que está aqui na região. Hoje, uma bezerra dessa está valendo o quê, mais ou menos, aí na sua conta, aí, para você ter notícia? Hoje, assim, o que a gente vê na região aí, o menor valor que eu já vi de uma bezerra aí desmamada aí no meio sangue é em torno de R$6.000. Pois é, 2.000 vezes 6.000 dá R$1.200.000. Em genética chegando na região. Investimento. Né? Investimento. Todo nesse trabalho aí que a gente fez, toda essa estrutura da ABS, todo esse planejamento da equipe do Wallace, todo esse envolvimento da cooperativa fazendo essa mobilização, chegar e trazer isso. Isso é tudo desenvolvimento da região. Muito, né? Desenvolvimento. E isso, assim, só para falar dessa questão da evolução, igual a gente, né, eu contei um pouquinho da história desde 2014, para a gente estar chegando nesse genética própria hoje. Hoje, o projeto Crescer Genética, ele tem em torno aí de 70% do trabalho, ele é genética local. 70%? 70% da demanda é genética local. Em torno de 60% a 70%, de 30% a 40% é aquisição de genética. Então, hoje, o nosso maior volume de trabalho, ele está voltado para o genética própria. Olha, se um produtor tem lá no rebanho dele um touro, ele faz o melhoramento com um touro que ele compra de primeira linha aí, e depois ele vai e passa para fazer o embrião. O ganho genético entre uma geração entre uma produção de touro e para uma de embrião, qual que é o nível de ganho aí nessa história? Veja bem, hoje a gente tem isso bem esclarecido, que a gente tem um ganho entre 3 a 5 gerações trabalhar com embrião do que trabalhar com uma monta convencional. Você ganha fazendo geração por geração o que eu ia demorar de 3 a 5 anos para chegar de geração, eu com uma FIV eu posso chegar. Com 1 ano eu consigo já virar. A FIV eu acho assim, fantástico, porque o que eu consigo fazer? Como a gente está falando de genética própria, vamos se tratar como se fosse uma genética própria. Eu tenho 100 vacas no meu plantel, um exemplo. Eu posso ir lá e escolher as minhas top 10, as minhas 10 melhores vacas e fazer prenhezes animais só das 10 melhores. O resto pode virar barriga de aluguel. Entendeu? Então, assim, eu consigo pegar minhas melhores vacas com os melhores touros para acasalar com aquelas vacas. Então, eu vou reproduzir o melhor da minha fazenda. Eu vou estar levando o melhor da minha fazenda. Se eu estivesse usando tudo, que seja monta ou inseminação, então eu ia ter filho das top 10, mas, por exemplo, considerando que as 10 top 10 minhas eu ia emprenhar, então eu teria 10 bezerras top 10. Então, as outras ia ser top 15, top 20, até a ponta, né? Que todo rebanho a gente vai ter o top e o refúgio. Então, nesse caso, eu ia ter de tudo, né? Dá até para você fazer uma curva de distribuição normal, se fosse o caso, para a gente estar distribuindo isso aí. Mas
a FIV, ela me dá essa opção, o embrião me dá essa opção de estar multiplicando os melhores, entendeu? Então esse ganho genético ele é muito grande. Um outro exemplo que fica muito claro desse ganho de mudança, por exemplo, eu não tenho nenhum animal G na minha fazenda, eu só tenho outra raça. Se eu usar embrião, o ano que vem eu sou criador de G, porque vai nascer G na minha fazenda, porque eu comprei embrião, eu comprei prenhez G, eu comprei embrião G, então vai nascer G, o ano que vem eu sou criador de G, entendeu? Então assim, ele me permite eu fazer esse objetivo bem dentro daquele escopo, daquele projeto que eu desejar implementar dentro da minha fazenda. Falar assim, olha, tenho 60 animais, eu quero repor sempre 20% desses animais durante 5 anos. Então ele precisa de 12 fêmeas todo ano. Então se ele falar assim, todo ano eu vou ter 12 vacas meio sangue no meu rebanho. Em 5 anos ele está com o rebanho dele todo padronizado. Então ele consegue estar sempre fazendo essa... E o mais legal disso tudo é que a região já está oferecendo isso. É isso que eu acho bacana no trabalho todo. Valoriza muito o nosso rebanho, né? Isso mostra a qualidade do projeto também. Sim, depois de tanto tempo você ter mais gente, ter mais pessoas com a genética própria, genética da própria região do que a comprada de fora, é um sucesso. Nossa. Essa é a evolução genética, é o que a gente espera mesmo. A gente já esperava isso no decorrer do projeto, de fazer essa mudança, de fazer essa virada. A idealização já era essa, né? Já era. Valoriza o trabalho do produtor que está trabalhando na genética, valoriza o trabalho da equipe que está fazendo todo esse negócio e valoriza muito a cooperativa de ter iniciativa, de ter organizado isso e viabilizado esse projeto. E ter a persistência, né? Como a gente está trabalhando com bovino, que tem um ciclo longo, né? Você tem uma gestação de 9 meses, esse animal tem que crescer para depois chegar a produzir, então tem que ter persistência, porque dentro do projeto é comum o produtor falar, fez, aí ela vai lá e faz 4, 5 prenhez e não volta a fazer mais. Aí ele só volta a fazer, sabe quando? O dia que aquelas vacas criam. Que aí ele percebe, nossa, devia ter feito todo ano. Por quê? Ele foi esperar aquilo, o resultado, produzir na fazenda. Aí ele falou, nossa, perdi aí 2, 3 anos aí, se eu podia estar fazendo, podia ter mais bezerro aí. E é bom sempre lembrar que o suporte que a gente tem aqui, da própria equipe da cooperativa, de agrônomos, veterinários, zootecnistas, e principalmente do armazém, fornecendo todos esses insumos, com sal mineral, os hormônios, né? Tudo isso aí é suporte para o projeto dar certo. Sim, né? Hoje todo o requisito, né, de suporte para fazer uma vermifugação, uma mineralização adequada, toda forma de suplementação, o armazém 100% tem ela ali na cooperativa. E é muito interessante que sempre esses produtos eles estão girando e facilitando a aquisição para o produtor, né? Vamos citar as próprias linhas hormonais, mesmo toda rodada de FIV, elas estão em promoções para facilitar a aquisição do produtor. Então, assim, hoje o armazém, ele consegue fazer um fechamento para atender todos os projetos, né? Isso. Inclusive o Crescer Genética. Então, tá muito acessível isso, né? A gente falando do projeto, eu não me recordo o ano, não sei se foi 2016, eu não vou me recordar o ano, mas a gente, né, fez uma matéria, né, que a cooperativa ela democratizou o acesso à genética. Essa revista ela rodou na Mega Leite, né? Então assim... Nós temos um produtor aqui de 60, 80 litros de leite, que já está com o rebanho todo ele de transferência de embrião, e as vacas já estão chegando agora, as novilhas que estão chegando, vão tudo de transferência de embrião. Então até o meio do ano que vem, o rebanho dele é todo de transferência de embrião. Um pequeno produtor, já está crescendo, já fez os piquetes, já plantou cana, está irrigando os piquetes, está num entusiasmo só e já está chegando a 300 litros, faz parte do projeto ATIG, né? Então já tem os custos de produção. Isso a gente uma hora nós vamos apresentar aí no conjunto com o pessoal da comunicação, nós vamos apresentar esse produtor aí. Isso que é o legal, que mostra todo o suporte, né? Ele fez genética, mas ele se preparou, né, para estar atendendo esses animais no suporte de nutrição e a gestão acompanhando junto. Então você vê que o ciclo ele fecha, então não tem como isso dar errado. Esse produtor, nos próximos anos, ele com certeza ele vai ter um volume maior de produção na fazenda. É o moto da cooperativa, pronta com você para novos tempos. É o que a gente está fazendo com esses projetos
de assistência, todos os projetos, na verdade, é justamente ajudando o produtor no futuro. No futuro não só dele, como também da região. Genial! Ótimo. Genial! Cara, eu estou impressionado com o quanto de informação a gente conseguiu passar nesse tempo. Realmente, eu espero que você, produtor rural, tenha entendido nesse segundo episódio do nosso projeto Crescer Genética. Nós vamos falar mais ainda sobre outros assuntos dos nossos projetos aqui, mas espero que pelo menos sobre os tipos as possibilidades de embrião aqui que a gente pode conseguir, seja a genética comprada ou a genética própria aqui da nossa região, pelo menos que essa parte tenha sido esclarecida. Muito obrigado, Wallace. Se quiser falar mais um pouco da ABS aí pra gente, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, Alexandre, Daniel, mais uma vez para a gente estar podendo estar conversando aqui com os produtores aqui, estar passando um pouco mais de informação. E qualquer dúvida, a nossa equipe está inteiramente à disposição para estar esclarecendo sobre o projeto. Às vezes eles procuram o Alexandre, procuram a Raquel, mas se quiserem direcionar para a gente também pode, que a gente está inteiramente à disposição de todos os cooperados. Caso ele queira fazer algum projeto diferente ou que queira buscar um perfil diferente que não esteja dentro do projeto, a gente pode ver essa demanda e estamos à disposição para estar oferecendo o que há de melhor de genética aí para os nossos produtores. Os contatos estão todos aqui na descrição do podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, os contatos da ABS, do Wallace e da Política Leiteira também, né, Alexandre? Estamos aí. A gente está ali à disposição. Nossos técnicos de campo, todos eles estão preparados para poder tirar todas essas dúvidas deles, né? E o mais importante é que isso é um material que está no YouTube, né, Daniel? Que a gente vai usar para esclarecer, porque muitas vezes o produtor ele nos consulta por telefone e passar todas as informações por telefone, muitas vezes você não sabe se o produtor lá entendeu realmente o que você quer passar. Então, vai ser muito legal ter essa opção no YouTube para ele poder tirar as dúvidas dele lá e aprofundar no assunto. Dá para compartilhar fácil também. E se você é uma pessoa que usufrui do projeto Crescer Genética, você pode mandar esse podcast, o nosso último podcast, ou qualquer um dos nossos episódios, para outro produtor que você perceba que faz também, vai ser bom. É fácil, é só compartilhar aqui o nosso canal. O YouTube é Cooperativa GV. É muito fácil de entrar, youtube.com/Cooperativa GV, já tem todos os nossos conteúdos aí. E lembrando também que no armazém da cooperativa tem todos esses insumos que você precisa, tem os protocolos de hormônios, tudo tem no armazém também se você precisar. O endereço está aqui nas descrições e o telefone, o Armazap para você entrar em contato, ligar para a gente, mandar um zap lá para a gente com alguma dúvida que você tenha. É isso? É isso aí. Valeu, isso. Muito Qualquer bom. dúvida, só procurar a gente. Perfeito. Muito obrigado, eu sou Daniel Zalkman e até terça-feira que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.